Muito bem, pessoal. Vamos agora ao estudo do Estatuto dos Servidores, o regime jurídico dos servidores, aqui do município de Santa Vitória do Palmar. E vocês que vão passar nesse concurso, quando assumirem o cargo no município, serão regidos por esta norma, por esta lei. Então, nós temos aí a Lei 2662 de 1995, lei essa que é, então, esse Estatuto dos Servidores, com as devidas atualizações, é claro. Bom, quem é que é regido por esta lei? Essa é a primeira pergunta que pode aparecer na tua prova. Quem é regido por esta lei? Quem é considerado servidor? O artigo 2º responde: servidor é a pessoa legalmente investida em um cargo público. É a pessoa que, na forma da lei, ocupa um cargo público. Sim, é isso que tu está buscando com esse concurso. Tu vai ocupar um cargo público. O cargo que pode ser efetivo ou em comissão. O cargo efetivo é esse que tu vai conquistar passando no concurso público. Já o cargo em comissão é aquele CC, que é de livre nomeação e livre exoneração. A qualquer momento pode ser nomeado e mandado embora alguém para um cargo em comissão. Esse aqui não precisa fazer concurso, esse efetivo tem que fazer o concurso. E todos são servidores. Na hora da prova, a banca pode tentar te enganar dizendo que só é servidor o efetivo, e aí está errado. Tanto o efetivo quanto o cargo em comissão são servidores. Mas então, professor, quem que não é servidor? Não é servidor, para os efeitos desta lei, aquele empregado público, porque o empregado público ele é regido pela CLT, ou temporário. Aqueles temporários contratados por excepcional interesse público também não são servidores. Servidor é quem ocupa somente cargo. Se a prova afirmar que servidor é quem ocupa emprego público, está errado. Se a banca afirmar na prova que servidor é quem ocupa uma função temporária, está errado. O servidor ocupa um cargo, seja ele efetivo, esse que tu vai alcançar passando no concurso, seja em comissão, que é aquele CC, que é de livre nomeação e livre exoneração. Então, aqui nesse quadrinho, que está aí na tua apostila também, está o primeiro conceito que pode ser cobrado sobre o Estatuto na tua prova. Afinal, quem é que é regido por esse Estatuto dos Servidores? Os ocupantes de cargo, tanto efetivo quanto em comissão. E o artigo 3º traz as características do cargo público. E eu resumi elas nesse quadrinho aqui para vocês. Olha só, o cargo público ele é criado em lei. Se a banca afirmar que é criado em decreto, está errado. Tem que ter uma lei para que um cargo seja criado. Em número certo, tem uma quantidade certa de cargos criados. Tem denominação própria, por exemplo, o cargo para o qual tu te inscreveu tem o seu nome, a sua nomenclatura. Remunerado pelos cofres municipais, claro, o município paga a remuneração dos servidores, e é um conjunto de atribuições e responsabilidades que são dadas, que são cometidas para que um servidor venha a desempenhar. Então, aí estão as características do cargo público. Bom, o artigo 4º fala sobre a investidura, e a gente já falou sobre isso. A investidura no cargo público vai ser da seguinte forma: se é um cargo efetivo, concurso público. Se é o cargo em comissão, uma função de direção, chefia e assessoramento, aí é livre essa nomeação. Muito bem. O artigo 5º fala sobre a função gratificada. Sabe o que é a função gratificada? É quando tu está desempenhando o teu cargo, tu é concursado no município e o prefeito ou a prefeita te convidam para assumir uma função de confiança, uma função de chefia. E aí, quando eles te fazem esse convite, além de receber o valor do teu cargo, tu vai receber também um adicional por essa função que tu está exercendo. E enquanto desempenhar a função, além do vencimento do cargo, ganha mais esse adicional. Quando é dispensado da função, deixa de receber essa gratificação e volta a receber somente o valor do seu cargo. É isso. Isso é a função gratificada e olha só, ela é privativa, ela só pode ser ocupada por quem ocupa um cargo efetivo. O CC, o cargo em comissão, não pode assumir uma função. Então, as funções só podem ser dadas para quem é concursado. O artigo 6º, ele proíbe o desvio de função. Não pode colocar o servidor em funções diferentes
daquelas do seu cargo, exceto, claro, se ele estiver exercendo uma função de direção, chefia ou de assessoramento, porque nesses casos ele vai ter essa possibilidade de ocupar o cargo público, certo? Muito bem. E o artigo 7º prevê que é vedado, é proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo casos previstos em lei, como um trabalho voluntário específico, ninguém vai trabalhar de graça, é claro. Bom, pessoal, aí nós temos agora o provimento e a vacância. Provimento são as formas de ingressar no serviço público. Vacância é o contrário, é quando o cargo fica vago, quando tu deixa o cargo. Bom, para que tu possa ingressar no cargo público, tem alguns requisitos básicos que são bastante cobrados em prova. Primeiro, tem que ser brasileiro, e cuidado com a pegadinha que a banca já fez. O brasileiro, conforme o artigo 12 da Constituição Federal, ele pode ser nato ou naturalizado. Lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, tem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato, que só o brasileiro nato pode ocupar. Aqui no município não faz diferença se é nato ou naturalizado. Tanto o brasileiro nato como naturalizado podem fazer concurso. Então, se a banca afirmar que é um requisito ser brasileiro nato, isso estaria errado, isso seria uma pegadinha, porque o requisito é ser brasileiro, seja nato, seja naturalizado. Idade mínima de 18 anos, no momento que for tomar posse. Estar quite com obrigações militares e eleitorais, tu vai comprovar com certidões dos órgãos. Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante um exame médico. Comprovar idoneidade moral. Atender exigências da lei e também as condições prescritas para o cargo. E aí o artigo 9º ele traz as formas de provimento, as formas pelas quais tu pode passar a ocupar um cargo aqui no município de Santa Vitória do Palmar. A primeira forma é a que tu está buscando estudando para o concurso. Tu vai passar no concurso e tu vai ser nomeado. Nomeação é a principal forma de entrar em um cargo público. Só que tem outras também. Depois que tu já foi nomeado e já ocupou ou está ocupando um cargo, dependendo do que acontecer, tu pode passar por uma recondução, por uma readaptação, por uma reversão, por uma reintegração e por um aproveitamento. E nós vamos ver, no decorrer aqui da aula, o que significa cada uma dessas formas de provimento. Num primeiro momento, é importante que tu saiba que elas são formas de provimento, porque a banca pode fazer uma questão bem simples na tua prova. Ela pode perguntar qual que não é ou qual que é uma forma de provimento. Basta tu saber quais são elas. E aí, quando a banca faz esse tipo de pergunta, geralmente ela vai confundir as formas de provimento, que são as formas de ingressar no cargo, com as formas de vacância, que são as formas de sair, as formas de deixar o cargo. Para te ajudar com isso, eu já montei um quadrinho comparando lado a lado as formas de provimento e de vacância de cargo público aqui no município de Santa Vitória do Palmar. Olha só, nós temos como formas de provimento, formas de ingressar, a gente viu todas elas, e aí ao lado aqui as formas de vacância. Exoneração e demissão, que não são a mesma coisa. Exoneração é uma saída normal do cargo. Se eu não quero mais trabalhar no município, eu não peço demissão, eu peço exoneração. Se eu não passo no estágio probatório, eu sou exonerado. A demissão, ela é a aplicação de uma penalidade disciplinar. O servidor comete uma infração, vai responder um PAD, um processo disciplinar, e pode ser punido com a demissão. Então, exoneração e demissão são formas de vacância, mas com significados diferentes. E quando a banca troca uma pela outra, está errada. Também são formas de vacância e, ao mesmo tempo, são formas de provimento, a readaptação e a recondução. E a gente vai entender por que isso acontece, por que essas duas estão nas duas colunas. Porque na readaptação e na recondução, o servidor sai de um cargo, vacância, e entra em outro, provimento. Ele troca de cargo. E ao trocar de cargo, acontece tanto a vacância quanto o provimento. Temos também a aposentadoria e o falecimento. Quando se aposentar, o cargo que tu ocupava vai ficar vago, e em caso de falecimento também, o cargo que o servidor ocupava fica vago. Muito bem.
nós vamos voltar a falar sobre vacância um pouco mais adiante. Primeiro vamos estudar tudo sobre o provimento. Continuando então, vamos agora para o artigo 10. E os artigos 10 a 13, eles trazem as regras sobre concurso público. Muito raro cair em prova, mas eles podem perguntar alguns detalhes. Por exemplo, a reserva de vagas. Tem que reservar pelo menos 10% das vagas para pessoas com deficiência. É a cota para pessoas com deficiência nos concursos públicos do município de Santa Vitória do Palmar. 10% tem que ser respeitado no edital. Bom, o artigo 12 prevê que o prazo de validade do concurso é de até 2 anos e pode prorrogar uma vez por mais 2 anos. Está aí, esse é o nosso prazo de validade do concurso. Depois que tu faz o concurso, o município tem esse tempo para te nomear. Ele pode te nomear nos 2 primeiros anos ou ele pode prorrogar e dentro do período de 4 anos ainda tu pode ser chamado para ocupar o cargo. É assim que funciona o concurso, até 2 anos, prorrogável por mais 2, essa é a nossa regra. Bom, pessoal, e aí nós temos na sequência a nomeação, que é a principal forma de provimento, essa que tu vai alcançar passando no concurso. E a nomeação ela pode ser de 2 formas, em comissão ou em caráter efetivo. A nomeação em comissão é para quem vai ocupar um CC, uma função de confiança, que é de livre nomeação e livre exoneração, a qualquer momento pode ser mandado embora. Já em caráter efetivo é o concursado. Tu vai passar no concurso e tu vai ser nomeado em caráter efetivo. Depois de 3 anos de estágio probatório, tu vai adquirir estabilidade, tu vai ser estável. E depois que tu for estável, é muito difícil te tirarem do cargo. A gente vai ver também como que isso funciona. E claro que a nomeação para o caráter efetivo vai seguir classificação do concurso público rigorosamente, não pode pular, não pode furar a fila do concurso público. E aí nós temos então, para ingressar no serviço público do município, esse caminho que passa por nomeação, posse e exercício. Quando tu é nomeado, tu está sendo chamado para assumir um cargo, aí tu tem um prazo para tomar posse, tu tem um prazo de 30 dias para dizer que tu quer assumir o cargo, e aí tu vai comprovar que tu preenche os requisitos, e comprovando isso, tu vai ser investido no cargo. Depois que tu tomou posse, tu assina um termo de posse, tu tem um prazo para começar a trabalhar. É o prazo para entrar em exercício. E o prazo para entrar em exercício vai ser de 5 dias. Já coloquei os 2 prazos, então, na tua apostila, para tu não esquecer. Esses prazos são muito importantes, o prazo de posse e o prazo de exercício. E voltando no mapa mental, fica bem fácil da gente entender isso aqui. Tu é nomeado, aí tu tem 30 dias para tomar posse. Tomou posse, tu tem mais 5 dias para entrar em exercício, para efetivamente começar a trabalhar, começar a desempenhar as atribuições do cargo. Essa que é a ideia da posse e do exercício, certo? Muito bem. Então é isso que nós temos aí, o artigo 16, trazendo então que a posse é essa aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, e aí tu vai assinar o termo de posse dentro do prazo de 30 dias. A posse que pode se dar por procuração. Como assim por procuração? Se no dia da posse tu não pode ir lá assinar, tu está viajando, tu está encerrando alguma outra atividade antes de entrar em exercício no município, tu pode dar uma procuração para alguém tomar posse em teu nome, certo? Claro que tu vai ter que comparecer para levar os documentos, fazer exame de saúde e tudo mais, mas tu pode dar uma procuração para alguém assinar o termo de posse, sem problema nenhum. Bom, o exercício é quando efetivamente tu vai começar a trabalhar, e a partir do momento que tu trabalha, tu passa a ser remunerado também. Então, no teu primeiro dia de exercício, teu primeiro dia de trabalho, começa a contar tempo de serviço, e a partir desse dia tu começa a ser remunerado pelo seu trabalho. Bom, então tu tem 5 dias depois que tu tomou posse, tu vai conhecer tua chefia e vai combinar que em 5 dias tu começa a trabalhar. Se tu perdeu o prazo de posse ou de exercício, tu perdeu o lugar, tu perde a nomeação e eles vão chamar o próximo do concurso. É tornado sem efeito o ato de nomeação quando tu perde o prazo para posse ou tu perde o prazo para entrar em exercício. Bom, aí nós seguimos na próxima página do nosso material e temos uma informação muito importante no artigo 19. Nós temos ali
que a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Tu não para de trabalhar quando tu é readaptado ou tu é reconduzido. A gente já vai ver o que é readaptação e o que é recondução. E quando a gente estudar elas, tu vai perceber que tu sai de um cargo e vai para outro. Tu não para de trabalhar. Está trabalhando num cargo hoje, saiu dele, começa a trabalhar no outro. Não há interrupção de exercício. Então tu não vai ter um prazo para entrar em exercício, tu não vai parar de trabalhar. Tu muda de cargo, continua trabalhando normalmente, sem interrupção. As duas hipóteses que não interrompem o exercício são justamente aquelas duas que são ao mesmo tempo forma de provimento, forma de entrar num cargo, e forma de vacância, forma de sair. Porque o servidor no mesmo dia entra num cargo e sai de outro, certo? Muito bem. Estabilidade. Bom, tu sabe, após 3 anos, tu vai adquirir estabilidade. E sendo estável no município, tu só pode perder o cargo em razão de uma sentença judicial transitada em julgado, que é aquela sentença judicial da qual não cabe mais nenhum recurso. Nesse caso, tu pode perder o cargo, ou por um processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa. O Estatuto só prevê essas duas formas de perder o cargo. Lá na Constituição Federal, no artigo 41, parágrafo 1º, tem uma terceira hipótese. E nas questões sobre a Constituição Federal, tu vai responder que tem 3 hipóteses. Tem uma terceira que não está na prática ainda, que é a avaliação periódica de desempenho, que ela ainda pode vir a ser regulamentada. Aqui no Estatuto eles mantêm só 2 por enquanto. Bom, a próxima seção do Estatuto, que seriam os artigos 23 a 25, eles foram revogados. Tratava do estágio probatório, que é justamente esses 3 anos que tu vai ser avaliado para comprovar que tu é bom o suficiente para ficar trabalhando no município. Aí tem um detalhe. A Lei 13.306 de 2002, ela trata dessas regras. E ela está dentro do Estatuto. Se tu acessa o Estatuto no site do município, tu vai encontrar essa versão do Estatuto que tem essa lei dentro do Estatuto. Então, em tese, a banca pode cobrar essa lei também. Por isso eu deixei ela no material e eu vou explicar rapidamente o que significa essa lei. Primeiro, ela vai dizer que tu vai fazer um probatório de 3 anos. Eu sei, né? Para ser estável são 3 anos, probatório de 3 anos. Até aqui tudo normal. Quais são os requisitos que são verificados para ver se tu é bom o suficiente para se tornar estável? Bom, aí nós temos 4 requisitos. A idoneidade moral, disciplina, dedicação ao serviço e produtividade. E esses 4 requisitos se desdobram em fatores. Então nós temos que a idoneidade moral vai avaliar a tua responsabilidade e o teu relacionamento. A disciplina, ela leva em conta a tua assiduidade, está indo trabalhar todos os dias, pontualidade, está chegando no horário, e se tu observa os preceitos e normas. O terceiro item é a dedicação ao serviço, que se desdobra nos fatores de como tu utiliza os recursos, no teu interesse e na tua colaboração no desempenho do cargo. E por fim, nós temos o requisito da produtividade, que se desdobra em 2 fatores: o teu conhecimento do trabalho e a qualidade com que tu faz o teu trabalho, bem como o método de trabalho. Na verdade, são 3 fatores nesse 4º critério. Então é isso que a gente tem aí sobre esses critérios do probatório. Aí segue falando sobre os fatores, que aí vai ter formulário próprio para ser preenchido. Esse formulário, quando ele é recebido, ele deve ser devolvido preenchido em até 10 dias pelo responsável. A avaliação tem duração de 36 meses, totalizando 5 boletins. E o último dos 6 meses, o último período, teu último semestre probatório, é só para homologar os resultados que foram avaliados nos 2 anos e meio, onde foram preenchidos esses 5 boletins. Aí fala sobre o passo a passo, quando tu não concorda com a tua avaliação, tu pode manifestar a tua opinião. E nós temos, então, a questão também de pontuação. O artigo 6º vai trazer que o servidor ele é avaliado dentro dos períodos de exercício real, efetivo e concreto, quer dizer, tu só é avaliado se efetivamente tu está trabalhando. E em casos de afastamento por mais de 30 dias, aí a avaliação fica parada. E quando tu volta à atividade, volta a ser avaliado. Porque não tem como avaliar um servidor que não está trabalhando, é claro. Bom, e aí o artigo 8º prevê que se o servidor obtiver pontuação inferior a 50 pontos
em qualquer fase do probatório, com resultado insatisfatório, ele vai ser encaminhado à assessoria jurídica para colher dados entre o avaliador, a chefia, e o avaliado, o servidor em estágio probatório, comprovando que o servidor não satisfaz as exigências legais através de um parecer. O avaliador deve levar em conta os motivos e fatos reais, né, que mostram aquela inaptidão, claro, né? Então esse é o procedimento que eles fazem quando o servidor está indo muito mal no probatório, com pontuação inferior a 50 pontos. A assessoria jurídica vai ter um prazo de 15 dias para entregar esse parecer para a comissão de avaliação. E nós temos, então, esse andamento, então, nessa avaliação. Depois, o artigo 10, ele traz o que significa pontuação. Olha só, abaixo de 50 pontos, tá ruim o negócio, né? Porque abaixo de 50 pontos, vai lá para a assessoria jurídica, que pode estar sendo reprovado no probatório. Agora, se tu faz de 86 a 100 pontos, tu está com um conceito ótimo. De 75 a 85, um conceito muito bom. 66 a 75 pontos, um conceito bom. 50 a 65 pontos, conceito regular. E se está com até 49, aí está mal, aí está insuficiente. Essa é a ideia da pontuação. E aí o artigo 11 prevê, então, que vai ser dispensado o servidor que após passar por aquela análise pela assessoria jurídica, apresentar resultado totalmente insatisfatório, que se caracteriza por pontuação inferior a 50% ou conceito insuficiente, que ele não obteve, né, os 50 pontos também. Sempre que se concluir pela reprovação do estagiário, ele vai ter um prazo de 5 dias úteis para se defender, para apresentar uma defesa, tentando convencer a administração que ele não deve ser dispensado. Se o servidor não é aprovado no probatório, ele é dispensado, e se ele já era servidor, ele tem a chance de voltar para o cargo anterior, ele pode ser reconduzido. Como assim? Vamos imaginar que um servidor hoje da prefeitura, que ocupa um cargo de nível médio, faz um concurso para um cargo melhor, para um cargo de nível superior. Ele não passa no probatório do novo cargo. Como ele já era servidor antes, ele pode voltar para o cargo anterior. E isso nós chamamos de recondução, quando o servidor volta para o cargo anterior. Essa é uma hipótese que pode acontecer a recondução. Bom, então é isso que nós temos. Se ele tiver pontuação superior a 49 pontos, ele está aprovado. Então, inferior a 50 está reprovado, superior a 49 está aprovado. Se a banca estiver muito mal intencionada no dia da prova, ela vai te perguntar o que acontece com quem tem 50 pontos. 50 pontos está aprovado, porque o insatisfatório é inferior, é menos de 50. Porque se tu tiver mais de 49 pontos, tu já está aprovado. Certo? Muito bem. Então é isso que tem de mais importante sobre essa lei que trata do probatório, que está aqui no meio do nosso estatuto. Aí nós voltamos para o Estatuto dos Servidores e nós chegamos no artigo 26, que fala justamente sobre a recondução. O que é recondução? É quando o servidor volta para o cargo que ele ocupava antes. É isso que a gente chama de recondução. A recondução que pode decorrer de falta de capacidade em outro cargo, que é quando o servidor não passa no probatório e volta para o anterior, como a gente viu, ou ela pode decorrer da reintegração anterior ocupante. Como assim? É possível que o anterior ocupante de um cargo ganhe na justiça o direito de voltar. Isso a gente chama de reintegração. Se isso acontecer, quem está ocupando o cargo dele tem que sair para que ele possa voltar. E esse servidor que sai pode ser reconduzido para o cargo que ocupava antes de ocupar este cargo. É isso que nós temos. Essas são as duas formas de recondução. Então, recondução é quando o servidor volta para o cargo anterior, ou porque ele não passou no probatório de um cargo melhor, ou porque o anterior ocupante do cargo que ele está hoje foi reintegrado. Aí nós temos a readaptação. A readaptação, ela decorre de uma limitação na capacidade física ou mental do servidor. O servidor ele tem um problema de saúde, ele sofre um acidente, e ele não tem mais condições de continuar desempenhando o mesmo cargo. Aí ele é colocado em um outro cargo parecido com o que ele ocupava, mas com atribuições que ele consegue hoje desempenhar. Atribuições compatíveis com a limitação que ele sofreu. Então ele vai sair de um cargo que ele não tem mais condições de ocupar
e vai para um outro que ele tem condições. Por isso que é ao mesmo tempo vacância e provimento. Ele sai de um cargo e passa a ocupar outro. A readaptação ela deve ser feita para um cargo que paga o mesmo valor ou que paga menos. Quando o servidor vai para um cargo que paga menos, ele tem direito de continuar recebendo o que ele ganhava antes. Por exemplo, ele ganha 3.000, ele é readaptado num cargo de R$2.000. Ele vai desempenhar esse cargo que os demais ganham 2.000, mas ele vai ganhar 3, porque é o que ele ganhava no cargo anterior. Então, na readaptação, o servidor não vai sofrer nenhum prejuízo financeiro. Ele vai ser colocado em outro cargo, igual ou menor do que o que ele ocupava em termos remuneratórios, mas sempre o direito de manter a remuneração que ele recebia. A reversão é o retorno do aposentado. O aposentado por invalidez, aquele que ficou com um problema de saúde tão grave que ele não tinha mais condições de ocupar nenhum cargo. Aí não tinha nem como readaptar ele. Ele foi aposentado por invalidez. Aí ele foi para casa, começou a se tratar, descansar e recuperou a saúde. Nesse caso, ele pode voltar. E quando ele volta porque recuperou a sua saúde, a gente chama isso de reversão. Cuidando sempre que não pode mais voltar o servidor que já tenha 70 anos de idade. A reversão só é possível até os 70 anos de idade. Depois não volta mais. Reintegração é o retorno do demitido. É quando o servidor que foi injustamente demitido ganha o direito de voltar ao cargo. Então, a reintegração é a investidura do estável no cargo anteriormente ocupado, quando foi invalidada a sua demissão por uma decisão judicial. Ele que volta, ele vai ser ressarcido de todas as vantagens. Então, ele entrou na justiça, comprovou que foi injusta demissão, ele ganha o direito de voltar para o cargo que ele ocupava e ele é ressarcido, ele recebe todo o dinheiro que ele deixou de receber nesse tempo que ele esteve fora do cargo. E se tiver alguém ocupando o cargo dele, o que acontece? O ocupante do cargo tem que sair. E a gente já viu que esse ocupante do cargo pode ser reconduzido para o cargo que ocupava antes. Se não ocupava nenhum cargo antes, ou se o cargo que esse servidor ocupava antes estiver ocupado, ele pode ser aproveitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade. E esse aqui não tem direito à indenização. Esse servidor não tem direito à indenização. Vejam, o servidor que foi reintegrado, que foi injustamente demitido e voltou, tem direito à indenização. Aquele que sai do cargo para que ele possa voltar, esse não tem direito à indenização, certo? Cuidado com esse detalhe na hora da tua prova. E nós temos ainda o aproveitamento. O aproveitamento acontece quando o cargo é extinto. Quando o cargo é extinto, quando um cargo não é mais necessário, o servidor ele vai ser aproveitado em outro cargo. Porque depois dos 3 anos tu é estável e tu não pode ser mandado embora. E se por algum motivo o teu cargo for extinto, tu poderia ser colocado em disponibilidade, que é quando eles te mandam para casa para ficar esperando. E assim que aparecer um cargo compatível com as tuas atribuições, tu é chamado para voltar. E esse retorno à atividade de quem ficou sem cargo, de quem ficou em disponibilidade, a gente chama de aproveitamento. E aí eu fiz um quadrinho, então, resumindo justamente essas 5 formas de provimento que a gente viu, porque elas caem muito em prova, e muitas vezes a questão na prova apenas traz um desses conceitos e pergunta o que é isso. Isso aqui é uma recondução, uma readaptação, uma reversão, e tu tem que lembrar. Recondução é quando o servidor estável volta para o cargo que ele ocupava antes. Readaptação é uma troca de cargo em razão de uma limitação na capacidade física ou mental do servidor. A reversão é quando o aposentado volta à atividade. Temos a reintegração, que é quando o demitido volta, entra com processo e prova que foi injusta demissão. E temos o aproveitamento, quando o servidor ficou sem cargo, o cargo dele foi extinto, ele ficou em disponibilidade, ele vai ser aproveitado em outro cargo. É isso que nós temos, então. Essas são as formas de provimento, encerrando, então, a primeira parte do nosso estudo sobre o Estatuto. Na continuação, nós vamos ver as formas de vacância, que eu já comentei com vocês, eu já mostrei no quadro, e aí estão as formas de vacância. Próximo vídeo eu volto para a gente comentar cada uma delas com as características que podem aparecer na tua prova. Dá um clique que eu já volto. Até logo!